Por anos e anos, várias descobertas históricas ocultas desde a antiguidade vieram à tona, trazendo consigo não só as belezas e riquezas da época, como também suas múmias e registros escritos, que acabaram criando ainda mais mistérios, uma vez que nem todos puderam ser decifrados até agora. Hoje contamos com a tecnologia da inteligência artificial, que já está sendo empregada por cientistas para ajudá-los a decifrar os documentos que contam a história de nossos antepassados. A seguir, você verá os principais trabalhos onde a tecnologia está sendo utilizada para apurar, confirmar e até mesmo mudar conceitos já existentes sobre o passado. Primeiro, a múmia de gelo dos Andes, um elo entre os deuses e os homens. Nas altitudes extremas das montanhas do Peru e da Argentina, arqueólogos vêm desvendando segredos congelados pelo tempo. São múmias incas, crianças cuidadosamente preparadas e deixadas no topo de picos gelados como parte de rituais sagrados. Entre elas, destaca-se a chamada Donzela de Gelo, uma jovem cujo corpo, incrivelmente preservado pelo frio intenso, ainda guarda cabelos, vestimentas e até detalhes internos de seus órgãos. Esses achados estão diretamente ligados a uma prática cerimonial conhecida como Copacocha. Esse ritual era realizado em ocasiões especiais, como homenagens aos deuses ou para garantir a prosperidade do império. Crianças consideradas puras e perfeitas eram escolhidas para essa missão espiritual, e suas jornadas culminavam em oferendas realizadas nas alturas, acompanhadas por objetos de valor, tecidos finos e pequenas esculturas. Embora possa parecer perturbador aos olhos modernos, esses sacrifícios tinham um significado profundo para os incas. Acreditava-se que tais atos poderiam assegurar a fertilidade da terra ou o equilíbrio do mundo natural em uma conexão direta com as forças divinas. Com o auxílio de tecnologias não invasivas, como escaneamentos leves e imagens detalhadas em laboratório, os cientistas conseguem estudar esses corpos e artefatos, sem causar danos. Análises recentes revelaram até mesmo a última refeição da jovem, oferecendo pistas sobre os hábitos alimentares das elites incas. Seus trajes, sofisticados e adornos, revelam um papel simbólico que ela representava. Hoje, esses santuários congelados no topo das montanhas continuam sendo poderosos lembretes de uma civilização que via a vida e a morte como parte inseparáveis de uma dança eterna com a natureza e o sagrado. Segundo, os enigmáticos desenhos de Nazca. Seriam mensagens no deserto? No coração das planícies secas do sul do Peru, repousa um dos maiores mistérios da arqueologia, as linhas de Nazca. Vistas do chão, parecem simples sulcos rasos esculpidos na areia, mas basta ganhar altura para que o milagre se revele. São figuras gigantescas de animais, plantas e formas geométricas, e elas tomam forma com precisão impressionante. Criada entre os anos 500 AC e 500 DC, esses geoglifos vêm encantando exploradores, arqueólogos e viajantes há gerações. E não são poucos. São centenas de figuras. Algumas tão grandes que só podem ser totalmente compreendidas lá do céu. Entre os desenhos mais emblemáticos estão o beija-flor, a aranha e o macaco, ícones esculpidos na própria pele do deserto. O verdadeiro propósito dessas linhas permanece envolto em mistério. Hipóteses sugerem que sua função era espiritual. Caminhos para cerimônias, oferendas aos deuses, súplicas por chuva ou colheitas fartas em uma terra onde a água era, ou melhor ainda é, um tesouro raro. Vestígios encontrados próximos às linhas reforçam essa ideia. Objetos deixados como oferenda apontam para uma forte carga ritualística. Durante muito tempo, nosso entendimento sobre essas formas dependia de voos de observação e pesquisas de campo. Mas nos últimos anos, a tecnologia entrou em cena. Drones e imagens em altíssima resolução têm revelado novas formas e linhas antes invisíveis, ampliando ainda mais o enigma. A cada novo traço descoberto, cresce a admiração por esse feito monumental de um povo antigo sem qualquer instrumento moderno que conseguiu transformar o deserto em uma galeria sagrada a céu aberto.
talvez um altar, talvez um mapa celeste. O que é certo é que, até hoje, as linhas de Nazca continuam sussurrando segredos aos ventos. Terceiro, as escritas do Vale do Indo, os símbolos protegidos pelo tempo. Entre os maiores mistérios do mundo antigo está a escrita deixada por uma civilização altamente avançada que floresceu no Vale do Indo, onde hoje se localizam o Paquistão e a região noroeste da Índia. Há mais de 4.000 anos, essas sociedades construíram cidades surpreendentemente modernas para sua época, como o Mohenjo-Daro e Harappa, com ruas em grade, sistemas de drenagem eficientes e sinais claros de comércio com outras culturas. Fragmentos de cerâmica, selos de pedra e tábuas de argila cozida revelam pequenos conjuntos de símbolos cuidadosamente entalhados. Inscrições curtas, com poucos caracteres, mas que parecem carregar significados complexos. Palavras? Ideias? Registros comerciais? Por décadas, estudiosos vêm tentando decifrar esse código, debatendo se se trata de uma linguagem completa, um sistema de registro rudimentar ou até uma mistura das duas coisas. Sem algo comparável à Pedra de Roseta, aquela que permitiu a decifração dos hieróglifos egípcios, os métodos tradicionais bateram em um muro. Mas recentemente a tecnologia trouxe nova esperança. Pesquisadores passaram a utilizar algoritmos e inteligência computacional para buscar padrões de repetição entre os símbolos. Os resultados revelaram estruturas recorrentes, sugerindo que havia regras definidas para a combinação dos caracteres. Bom, nós ainda estamos longe de compreender completamente essa escrita, mas os avanços indicam que o povo do Vale do Indo usava um sistema padronizado, talvez para registrar mercadorias, cerimônias religiosas ou até acordos sociais. Em quarto lugar, temos os pergaminhos de Herculano, que são vozes preservadas pelo fogo. No ano 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção, cobrindo com uma chuva ardente de cinzas as cidades romanas de Pompeia e Herculano. Enquanto Pompeia atrai a maioria dos holofotes, foi em Herculano que um tesouro único foi descoberto: a Vila dos Papiros. Uma residência nobre que abrigava centenas ou talvez milhares de rolos de pergaminho cuidadosamente guardados. Mas havia um detalhe incomum. Ao contrário dos papiros tradicionais, esses manuscritos foram parcialmente queimados e carbonizados pelo calor extremo da erupção. Durante séculos, estudiosos sonharam em ler o conteúdo desses rolos, mas hesitavam em tocá-los. Um movimento em falso poderia reduzi-los a pó. Neles podem estar escondidas preciosidades da literatura e da filosofia romana, obras que talvez tenham se perdido para sempre na história. Tentativas iniciais de desenrolar os pergaminhos, muitas vezes, terminavam em frustração e perda. Mas nas últimas décadas a ciência trouxe uma nova esperança. Técnicas de imagem avançadas, como escaneamentos com raios X de alta resolução, combinados com análise de dados, permitem agora folhear os pergaminhos sem tocá-los. Traços quase invisíveis de tinta começam a emergir das sombras do tempo. Os trechos decifrados até agora revelam reflexões filosóficas sobre o prazer, a felicidade e a escassez. Temas que ecoam os pensamentos do filósofo epicurista Filodemo, embora outros autores contemporâneos também possam estar presentes. Cada fragmento lido é como uma conversa reacesa após 2 milênios de silêncio. Uma ponte entre nós e os pensadores da antiguidade, lembrando que o conhecimento do mundo pode literalmente estar escondido sob as cinzas, à espera de ser redescoberto pelas mãos certas, no tempo certo. Em quinto, o unicórnio siberiano, uma lenda que pisou na Terra. Para qualquer cidadão comum, a expressão unicórnio siberiano pode evocar a imagem de um cavalo mágico com um chifre espiralado saindo de um conto de fadas, concorda? Mas a realidade por trás desse nome é ainda mais impressionante e selvagem. Trata-se do Elasmotherium sibírico,
uma espécie colossal de rinoceronte que um dia vagou pelas vastas planícies da Eurásia. Fósseis revelam que esse animal imponente possuía um grande chifre na testa e um porte digno de respeito. Mais de 1,80 m de altura e várias toneladas de peso. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que essa espécie tinha desaparecido há mais de 100 mil anos, bem antes do surgimento dos humanos modernos. Essa teoria caiu por terra com a descoberta de um crânio excepcionalmente bem preservado no Cazaquistão. Testes de datação revelaram algo mais surpreendente ainda. Aquele exemplar tinha apenas cerca de 29 mil anos. Ou seja, nossos antepassados já estavam aqui convivendo com o unicórnio da Sibéria. Apesar de sua aparência imponente e talvez mais temível do que mágica, o Elasmotherium provavelmente se alimentava de vegetação rasteira, o que os pesquisadores deduzem pelo formato dos dentes e pelo desgaste do esmalte. Fragmentos do radiocarbono ajudam a traçar com mais precisão sua linha do tempo rumo à extinção. Mas o que realmente chama atenção nessa história é o modo como a existência desse animal fantástico desafia antigas ideias sobre a distribuição dos megamamíferos na Era do Gelo. E mais, sugere que lendas sobre criaturas de um único chifre podem não ser totalmente imaginárias, mas sim ecos distantes de encontros reais com bestas que deixaram sua marca tanto na Terra quanto no imaginário humano. Um lembrete poderoso de que a natureza por si só é mais do que capaz de criar seus próprios mitos. No sexto lugar, o Tesouro de Oxus, ou as Relíquias de um Império entre Mundos. No fim do século XIX, às margens do rio Oxus, hoje conhecido como Amu Darya, na Ásia Central, arqueólogos descobriram um tesouro que até hoje fascina estudiosos e admiradores da antiguidade. O Tesouro de Oxus. Um conjunto extraordinário de cerca de 180 artefatos em ouro e prata, que nos transporta diretamente ao coração do antigo Império Aquemênida e das culturas que floresceram nos cruzamentos da Rota da Seda. Entre as peças encontram-se braceletes ricamente decorados, placas ornamentais, pequenas esculturas e moedas que revelam uma mistura refinada de influências, peças gregas e locais. As imagens gravadas nessas relíquias falam de deuses, guerreiros e animais sagrados, reflexos de um mundo onde o poder e o sagrado caminhavam lado a lado. Alguns itens se destacam pela sofisticação. Miniaturas de carruagens e adornos de bainhas de espada em ouro revelam um domínio impressionante da ourivesaria da época. Marteladas, moldadas ou incrustadas com metais preciosos, essas peças são provas vivas da habilidade técnica e estética dos artesãos da região. Esse tesouro é mais do que um amontoado de objetos antigos. Ele conta uma história de encontros de ideias, de estilos e de culturas. Em cada detalhe repousa a prova de que a Ásia Central não era uma terra periférica, mas sim um vibrante entreposto cultural, um ponto de fusão onde o Oriente e o Ocidente trocavam não apenas mercadorias, mas símbolos e significados. Mas sem sabermos exatamente onde todas as peças foram encontradas, algumas se perderam, outras foram dispersas. O que restou nas coleções ao redor do mundo ainda permite montar um mosaico de passado. Técnicas modernas como fluorescência de raio-x portátil ajudam a identificar a origem dos metais e mapeiam as rotas comerciais que atravessavam continentes. Em sétimo, as pirâmides de Gizé, enigmas esculpidos em pedra. Poucas obras humanas evocam tanto fascínio quanto as pirâmides do Egito, né? Devo concordar que não é por menos. Erguida na orla do que hoje é o Cairo moderno, a grande pirâmide de Quéops, ou Khufu, construída há cerca de 4.500 anos, foi por quase 4 milênios a estrutura mais alta feita por mãos humanas. Um feito que desafia a lógica até hoje. Com blocos colossais de calcário e granito, cada um pesando várias toneladas, a precisão com que foram cortados e encaixados segue impressionando engenheiros e arqueólogos. Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu mover essas pedras gigantes? Que técnicas utilizaram? E mais intrigante ainda,
o que ainda se esconde em seu interior. As pirâmides de Quéops possuem 4 câmaras principais conhecidas. 2 próximas ao solo, a chamada Câmara da Rainha, no centro, e a Câmara do Rei no topo. Todas conectadas por corredores inclinados, passagens e poços ocultos cuidadosamente esculpidos na rocha. Mas muitas dessas passagens ainda permanecem lacradas ou apenas parcialmente exploradas. Lendas antigas falam de câmaras secretas repletas de tesouros e escritos perdidos, escondidos próximos às tumbas dos faraós. Estudos modernos com varreduras que detectam mínimas variações de temperatura e densidade sugerem a existência de espaços até hoje inexplorados, o que volta e meia rende manchetes sobre corredores ocultos. Mas além do mistério e do sensacionalismo, há algo ainda mais impressionante: a capacidade de uma civilização antiga de planejar, coordenar e executar um projeto dessa magnitude. A pirâmide não é só um monumento funerário, é a manifestação de uma sociedade organizada, movida por crenças espirituais profundas e por uma reverência quase divina à figura do faraó. Mesmo que os espaços secretos a serem revelados sejam pequenos, cada novo detalhe nos aproxima da compreensão de como o Antigo Egito ergueu, com pedra, suor e fé, uma das maravilhas eternas da humanidade. No 8º lugar, Dwarka, um enigma submerso entre o mito e a história. Mencionada com reverência nos textos sagrados hindus, Dwarka é descrita como a cidade lendária do deus Krishna, um lugar magnífico que, segundo a tradição, teria afundado nas águas logo após sua partida deste mundo. Por séculos, essa narrativa foi tratada como um mito. Mas e se houver um fundo de verdade por trás da lenda? Nas últimas décadas, mergulhadores e arqueólogos marinhos descobriram estruturas submersas na costa de Gujarat, lá na Índia, onde hoje se encontra a moderna cidade de Dwarka. Sob as ondas do mar Arábico repousam blocos de pedra, formações que lembram muros, possíveis fundações e objetos como âncoras e fragmentos de cerâmica, indícios de um antigo assentamento costeiro, que pode ter florescido há milênios. Embora a datação do carbono ainda gere debates quanto à idade exata das ruínas, alguns resultados sugerem que essa antiga cidade poderia, de fato, coexistir com o período tradicionalmente atribuído a Dwarka de Krishna. Equipamentos como câmeras submersíveis e varreduras por sonar têm ajudado os cientistas a mapear o local, sem causar grandes danos ao sítio arqueológico. Cada nova descoberta alimenta a curiosidade e reacende o debate. Até onde vai o mito? E onde começa a história? Mesmo que nunca se comprove totalmente a ligação direta com Krishna, essas ruínas já contam por si só uma narrativa fascinante. A de uma civilização costeira sofisticada, engolida pelo mar, lembrando-nos da força implacável da natureza e da fragilidade das cidades humanas. Em 9º, a adaga cósmica de Tutankhamon, feita de ferro caído do céu. Entre os inúmeros tesouros que cercavam o corpo do jovem faraó Tutankhamon, um objeto em particular continua a fascinar cientistas e curiosos. Uma adaga, que à primeira vista parece apenas uma peça luxuosa, mas esconde uma origem literalmente extraterrestre. A lâmina, embora discreta no tamanho, é feita de ferro forjado a partir de um meteorito, um material raríssimo no Egito do século XIV a.C., época em que o ferro ainda era praticamente desconhecido e muito menos utilizado em larga escala. Análises científicas revelaram um alto teor de níquel na composição do metal, característica típica de meteoritos metálicos. O punho da adaga é ornamentado com ouro, e a lâmina apresenta um padrão que demonstra domínio de técnicas avançadas de metalurgia para a época. Mas o que realmente torna essa peça singular é seu simbolismo. Para os antigos egípcios, o ferro que vinha do céu era um presente sagrado dos deuses, literalmente o metal do paraíso, como é citado em textos antigos. A presença dessa adaga no túmulo de Tutankhamon não é mero acaso decorativo, não. Ela representava uma conexão espiritual entre o jovem rei e o cosmos, unindo o poder terreno da realeza ao domínio celestial dos deuses.
Mesmo com análises mínimas, como exames por fluorescências de raio-x, os cientistas conseguiram confirmar sua origem extraterrestre. Mais do que um artefato raro, essa adaga encapsula uma ideia poderosa: a de que o universo, com seus mistérios e meteoros, já inspirava reverência e significado nas primeiras civilizações. Tutancâmon, ainda adolescente ao morrer, foi sepultado não apenas com símbolos de riqueza e poder, mas com um fragmento do próprio céu, como se fosse um lembrete eterno para os antigos egípcios que o rei era também parte do divino. Em 10º lugar, o disco celeste de Nebra, o céu estrelado da Idade do Bronze. Imagine segurar nas mãos uma representação do céu noturno feita há mais de 3.600 anos. Assim é o disco celeste de Nebra, uma peça de bronze com cerca de 30 centímetros de diâmetro, incrustada com símbolos dourados que representam o Sol, a Lua e um aglomerado de estrelas. Descoberto na Alemanha, esse artefato singular é considerado uma das representações mais antigas e concretas do firmamento já encontradas. Os pequenos discos dourados parecem retratar as Pleiades, enquanto 2 arcos nas bordas sugerem um conhecimento surpreendentemente preciso. Eles podem indicar os pontos do horizonte onde o Sol nasce e se põe nos solstícios. Esse nível de sofisticação astronômica vindo de uma sociedade da Idade do Bronze desafia antigas suposições de que apenas culturas mais tardias observavam e registravam os movimentos celestes. É possível que o disco fosse usado para marcar épocas de plantio e colheita, ou ainda que tivesse valor simbólico e religioso. Um mapa do cosmos guiando rituais ou crenças sobre a ordem do universo. Próximo ao disco, arqueólogos encontraram espadas e pulseiras de bronze, sugerindo que ele foi enterrado como parte de uma oferenda cerimonial. Durante um período, houve ceticismo sobre sua autenticidade. Mas análises químicas do solo, da corrosão e até do modo como o ouro foi fixado confirmaram: ele é genuinamente da Idade do Bronze. Imagens em alta resolução revelaram que o disco foi ajustado diversas vezes, com modificações na disposição dos elementos, indício de que ele não era apenas decorativo, mas funcional e importante para quem o usava. O disco celeste de Nebra é mais do que uma relíquia. Ele é uma ponte entre a arte, a espiritualidade e a ciência de um povo antigo que, mesmo sem telescópios ou satélites, já olhava para o céu com reverência e curiosidade. Exatamente como a gente faz hoje.